Imagine viver a vida inteira sem nunca ver a luz do dia, sem conhecer o rosto das pessoas ou as cores do mundo ao seu redor. Esse era o destino de um homem cego desde o nascimento, até o momento em que ele encontrou Jesus. No vídeo de hoje vamos mergulhar profundamente na história de como a fé transformou não apenas os olhos, mas também o coração desse homem. E mais, você vai descobrir como essa lição poderosa pode abrir os nossos olhos para a verdadeira visão espiritual. Fique até o final, porque essa história pode trazer uma nova forma de enxergar os desafios e oportunidades da vida. Vamos juntos? Era uma manhã calma em Jerusalém. As pessoas iam e vinham pelas ruas estreitas e barulhentas, cada um com seus afazeres e preocupações. Entre eles, um homem sentado na beira da estrada, quieto, com as mãos estendidas, esperando a compaixão dos que passavam. Ele era cego desde o nascimento e, ao longo dos anos, tinha se tornado uma figura comum nas ruas. A sua cegueira era sua marca, seu fardo, mas também sua identidade. Ele nunca havia visto a luz do sol, a beleza do templo ou o rosto das pessoas ao seu redor. Para ele, a vida era uma sequência de sons e sensações, sem a visão que tantos consideravam garantida. A história de vida desse homem poderia passar despercebida para a maioria, mas não para Jesus, que naquele dia se encontrava passando por aquela rua. Com um olhar que enxergava além do físico, Jesus parou e observou o cego. Ele viu mais do que um homem necessitado de uma cura física. Ele viu uma alma em busca de redenção, de significado e um coração pronto para receber uma revelação divina. O que estava prestes a acontecer mudaria a vida do homem cego e inspiraria gerações sobre o poder da fé. Enquanto o homem cego aguardava, os discípulos que acompanhavam Jesus fizeram uma pergunta intrigante. Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Naquele tempo, a cegueira e outras condições eram frequentemente vistas como consequência direta de pecados pessoais ou familiares. A questão dos discípulos revelava uma visão limitada e uma falta de compreensão espiritual profunda. Eles estavam mais preocupados em encontrar uma razão ou causa para o sofrimento do homem do que em ver a oportunidade de misericórdia e poder divino que estava prestes a se manifestar. Jesus, entretanto, respondeu com uma clareza impressionante. Nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Suas palavras deixaram os discípulos perplexos. A cegueira do homem não era uma maldição, nem um castigo. Era um caminho preparado para que ele e os que o vissem pudessem experimentar a glória e a bondade de Deus. Essa revelação mudou a perspectiva de quem ouvia. Talvez as dificuldades e sofrimentos que enfrentamos não sejam punições, mas oportunidades para Deus agir em nossas vidas de formas que não compreendemos à primeira vista. Jesus então se aproximou do cego e, sem dizer uma palavra para ele, ajoelhou-se, cuspiu no chão e misturou a saliva com a terra, fazendo uma pequena porção de lama. Ele se abaixou ao lado do homem, tocou delicadamente os seus olhos e aplicou o barro com uma confiança e compaixão que causaram espanto nos discípulos e nos curiosos ao redor. Imagine o que se passava na mente do cego. Ele não tinha ideia de quem era Jesus. Nunca tinha visto seu rosto ou ouvido falar de seus milagres. A presença de uma mão estranha tocando seus olhos talvez tenha lhe causado desconfiança. Afinal, ele já havia sido ignorado e rejeitado por muitos, visto como um peso ou uma consequência de pecados. Mas, apesar de sua cegueira, ele sentiu algo diferente naquele toque. Havia uma paz, uma certeza que vinha de um lugar inexplicável. Ele permitiu que Jesus colocasse o barro em seus olhos, mesmo sem saber o que isso significaria. Após aplicar o barro, Jesus lhe deu uma simples instrução. Vá e lave-se no tanque de Siloé. O homem cego se viu diante de um dilema. Ele poderia ignorar as instruções, já que era cego, e ir até o tanque seria um desafio enorme. Ou poderia confiar naquele estranho que lhe dera uma esperança que ele nunca havia sentido antes. Mesmo sem entender plenamente, ele escolheu confiar. A primeira de muitas escolhas que fariam com que ele visse mais do que o mundo físico. Com determinação, o homem cego caminhou até o tanque de Siloé. Cada passo era uma expressão de sua fé. Ele tropeçava, mas não desistia. Ouvia o murmúrio das pessoas ao seu redor, mas não se deixava desanimar. Ele finalmente chegou ao tanque e, com as mãos trêmulas e o coração cheio de expectativa, mergulhou o rosto na água fresca. Ao fazer isso, algo milagroso aconteceu. Pela primeira vez ele viu a luz. Pela primeira vez ele enxergou o mundo à sua volta.
Imagine a emoção desse momento. O homem cego experimentava uma avalanche de cores, formas e luz que ele nunca tinha conhecido. Seus olhos captavam o brilho da água, a luz do céu e o rosto das pessoas ao redor. Ele não apenas viu o mundo físico, ele enxergou com os olhos da fé. Seu coração explodia de alegria e ele não pôde conter o grito que anunciava sua cura. Aqueles ao seu redor não conseguiam acreditar. Ele era o mesmo homem que por anos estivera sentado à beira do caminho, a quem muitos evitavam ou olhavam com desprezo. As pessoas começaram a se questionar. Este não é o homem que mendigava? Alguns diziam que sim, outros insistiam que não. Mas ele, emocionado e cheio de gratidão, respondeu: "Sou eu mesmo." Quando questionado sobre como seus olhos foram abertos, ele respondeu com simplicidade e fé: "O homem chamado Jesus fez barro, colocou nos meus olhos e disse para eu me lavar no tanque de Siloé. Eu fui, lavei-me e agora posso ver." Para o cego, não havia segredos, nem complicações. Ele via Jesus como alguém que olhou para ele, alguém que lhe deu um novo começo, alguém que acreditou em seu valor quando ninguém mais acreditava. Os fariseus, ao ouvir sobre o milagre, começaram a questioná-lo, duvidando do poder de Jesus e buscando desacreditar o que havia acontecido. Para eles, o milagre não era importante. A sua autoridade e o cumprimento de suas regras eram o que contavam. Mas o homem não se intimidou. Diante de todas as perguntas e ameaças, ele permaneceu firme, afirmando que aquele que o curou deveria ser um profeta, alguém enviado por Deus. Ele não via apenas com os olhos físicos, mas também com os olhos da fé, entendendo que havia algo maior por trás do que ele experimentara. Ao final, o homem voltou a encontrar Jesus. Desta vez, ele o viu. E mais importante, ele o conheceu com o coração. Jesus perguntou se ele acreditava no Filho de Deus, e o homem respondeu: "Quem é ele, Senhor, para que eu creia?" Jesus então revelou-se: "Você já ouviu, é aquele que está falando com você agora." Com emoção ele se prostrou, dizendo: "Senhor, eu creio." A cura daquele homem não foi apenas física. A sua fé foi restaurada, sua vida transformada. O milagre abriu seus olhos físicos, mas também abriu os olhos espirituais de muitos que o testemunharam. Este homem, que outrora era cego, agora enxergava mais claramente do que muitos ao seu redor. Ele era um testemunho vivo de que, às vezes, o que precisamos para realmente ver é a fé. Uma visão que nos permite enxergar além das aparências, das dificuldades e das adversidades. Assim como aquele homem, todos nós enfrentamos momentos de cegueira espiritual, em que nos sentimos incapazes de enxergar a verdade ou o propósito em nossas vidas. As dificuldades, os sofrimentos e as incertezas podem nos cegar para as maravilhas ao nosso redor. Mas esta passagem nos ensina que a fé é a chave para ver além das limitações. Ela nos convida a enxergar o mundo com novos olhos, a não apenas acreditar naquilo que vemos, mas a buscar a verdade que se encontra além do visível. Este milagre nos lembra de que, por mais cegos que possamos estar, sempre existe uma esperança de cura, de redenção e de nova visão. Quando confiamos, mesmo sem entender, podemos descobrir um propósito maior, um caminho iluminado que nos leva a enxergar o mundo e nossa própria existência à luz da fé. Talvez estejamos cegos para certas verdades em nossas vidas. Quem são as pessoas ao redor que ignoramos? Quais verdades espirituais deixamos de ver? A história da cura do cego nos inspira a abrir nossos olhos para o que realmente importa, a buscar Deus com um coração de fé e a viver com esperança e gratidão. Jesus nos chama a ver além das aparências, a enxergar com os olhos da fé e acreditar que, mesmo quando parece impossível, Ele pode nos dar uma nova visão, uma nova vida e um novo propósito. Se você ficou até aqui, obrigado por nos acompanhar. Que essa mensagem inspire você a buscar sempre a luz em meio às sombras. Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar uma mensagem de fé nos comentários e se inscrever no canal para mais histórias que elevam o coração e fortalecem a fé. Que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima.